Bom dia. Nosso livro se chama O Juiz de Palha na Roça, autor Martins Pena, e esse grupo é formado por mim, Gustavo Medeiros, André, Kaique e João Paulo. Maria Rosa e Aninha estão conversando sobre como seu pai está demorando para chegar em casa. A filha diz que quer uma escrava para ela, até que no desenrolar da conversa, a mãe pede para a filha pegar 2 limões, e depois disso entra para dentro de casa. Posteriormente, a mocinha se encontra com o Sr. José, que é o amante, e pede para ele entrar enquanto a genitora não está. José tenta abraçá-la, mas ela nega, pois esconde dos pais que está namorando, e ele começa a falar sobre o teatro e a corte, convencendo-a de se casar com ele no próximo dia de manhã. Até que o pai é avistado chegando e ela manda o amante sair a tempo antes que ele o veja. Ela estava ansiosa para conhecer a corte, nisso mostrando que as palavras de José fizeram efeito. O Manuel, João, chega cumprimentando a filha e perguntando onde está a mãe. E ele pede para Agostinho, que é o funcionário negro, guardar as enxadas e colocar o café no sol, enquanto ele fica sentado e conversando com a esposa sobre o trabalho e como estava cansado. O pai pede para a filha colher uma sambora quando terminar de jantar, e a mãe pede para pegar a janta. Enquanto isso, os pais conversam sobre a filha casar logo. Quando todos estão na mesa e começando a comer, ele reclama da comida. Bate a porta, cumprimenta a todos, contando que Manuel recebeu uma intimação, dizendo que se ele não fosse para a rebelião, seria preso. Então foi vestir a faca. Ingenuinamente, Aninha questiona sua mãe qual era o motivo de seu pai ir até a cidade, que esclarece injustiça sem fim feita contra Manuel João, que é obrigado a servir ao juiz. Caso contrário, ele iria preso. Manuel, já fardado e de saída, ouvia Aninha cobrando os sapatos que ele havia prometido para ela, enquanto Maria Rosa o lembrava de comprar carne e, acompanhando até a porta, se despedia delas e todas elas. Certo, na cena seguinte aparece a Maria Rosa, e a Maria Rosa ela pede pra Aninha levar os pratos pra dentro, e ela pede também para que ela colha café depois. A Aninha ela obedece e ela comenta com a Maria Rosa que ela queria que o pai dela não esquecesse dos sapatos dela. Enquanto isso, o juiz ele se prepara para a audiência e espera o escrivão. E bate uma pessoa na porta do juiz. Era um homem de preto que havia uma carta o venerando, venerava o juiz no caso, e ele trazia também um cacho de banana, que era para a sobremesa do juiz. Quando o juiz ele termina de ler a carta, chega o escrivão. E o escrivão fala que já intimou o Manuel João para que ele leve o preso até a cidade. Logo após, o escrivão e o juiz eles se preparam e pedem para que as pessoas que estavam de fora entrem para a audiência começar. Inicialmente eram 4 casos. O primeiro caso era de Gregório, José e Joaquina. O José ele queria que o Gregório fosse punido, porque o Gregório ele teria embigado a sua mulher que era Joaquina. Porém o juiz ele fala que aquilo ali não teria uma punição para aquele crime. Então ele não faz nada, praticamente o juiz ele fica nulo e não dá nenhuma punição para o Gregório. O segundo caso seria que um senhor ele teria um sítio e o vizinho dele teria pegado a metade do sítio para ele. E esse vizinho estava na audiência, que era o Manuel André. E o Manuel André ele foge da audiência para que ele não seja preso. E o juiz ele continua os casos, né? O terceiro caso seria o caso de Thomas e João. O Thomas ele teria suas propriedades invadidas por um leitão e ele teria tomado um certo prejuízo. E assim, o Thomas teria pegado o leitão de João para ele. O juiz ele fala que a melhor resolução para aquele caso seria que eles dessem o leitão para alguém. E aí os dois não iriam ficar brigando pelo leitão, porque o João ele queria recuperar o leitão. Os dois eles decidem dar o leitão para o juiz. E aí o juiz aceita. O quarto e último caso seria de Francisco e José. O Francisco ele teria uma mulher que teria uma égua. E essa égua teria filhote com o cavalo do vizinho. Quando a égua teve o filhote, o vizinho decide pegar o filhote para ele. E assim o juiz ele manda o vizinho devolver o filhote.
E assim acontece. Logo após que os 4 casos acabam, entra Manuel e João. E o Manuel e João, ele iria levar o preso até... Então entra a Josefa com 3 galinhas e uma cuia, com ovos para apresentar ao juiz e logo vai embora. Prontos para entrar, alguém bate a porta e o juiz manda entrar. O juiz pede para o Manuel que leve o preso até a cidade, que entregue o papel até o general. Só que o Manuel afirma que já está um pouco tarde para levar o preso, que no caminho ele pode fugir. Aí eles concordam que eles podem prender o preso na casa do juiz. Então o Manuel vai pegar o seu prisioneiro, que era o José, e vai levar até sua casa, porque já estava tarde demais para levar o José até a cidade. E vai trancar o José em um quarto e vai deixar a chave em cima da mesa. Quando ele e sua esposa estão distraídos, a Aninha vai pegar a chave, vai até o quarto do José e vai conversar com ele. E vão combinar de fugir. Quando o Manuel e sua esposa se dão conta que o José fugiu, o Manuel chega até a ficar feliz, porque não vai precisar levar o cara para a cidade. Mas aí ele se dá conta que a Aninha também fugiu. E daí os dois vão ficar preocupados e vão atrás deles. Quando eles se encontram, a Aninha já chega pedindo desculpas, porque os dois fugiram e se casaram. E os pais dela eram contra esse casamento. Mas então eles já eram casados e não tinham mais o que fazer, só tinham que aceitar. O José, ele era prisioneiro porque ele não queria ir para a guerra, que era a Guerra dos Farrapos. Então, como ele era casado, ele não precisava mais ir para a guerra. Então eles vão até o juiz de paz e vão pedir a liberdade do José. E o juiz de paz então vai ter que ceder a liberdade, porque o casado não podia servir na Guerra dos Farrapos. E o próprio juiz então já vai chamar eles para tomar um café e já vai convocar as pessoas para a festa do casamento. E daí o livro acaba com eles tocando e cantando músicas ali numa roda de violão. Desenrola, bate, joga de ladinho.